Oi, gente, tudo bem? Tava com saudade de uma semaninha pra outra, né? Podcast Mulher Entende Mulher de volta aqui nas redes sociais da Massa FM e hoje com uma artista completa, porque hoje, olha, prepara aí o corpo, quero ver quem é bom de cantar também, de criatividade, né? Porque eu tô com ela, a Letícia Maria, que é professora de técnicas de locução, é rapper, é cantora, é artista, compositora e tudo mais, né? Tudo bem, Letícia? Tudo bem, tudo maravilhoso. Obrigada pelo convite. Seja bem-vindo ao podcast Muito Mulher obrigada. Entende Mulher, né? E a gente vai falar hoje sobre hip hop, hein? Exatamente. 50 anos de hip hop, hein, menina? Exato, 50 anos de hip hop. E hoje, inclusive, é uma entrevista muito importante. Muito importante. Para falar desses 50 anos e da importância da mulher também, né? No protagonismo desses anos todos. Afinal de contas, Mulher Entende Mulher, no hip hop não pode estar de fora, não né? pode estar de fora. Então, eu já quero colocar você na fogueira, hein? Vamos lá, Letícia Maria. Já toma água, isso mesmo. Porque você é boa de rima? Sou já boa dá pra de mandar rima. uma aqui logo de cara, assim, pra quebrar o gelo? Deixa eu só confirmar, qual é o seu nome mesmo? Raquel. Raquel, ok. Isso. Tá. Vamos lá. Quer que eu faça uma batida? Não, Acho não. que é melhor não, né? Vamos conversar um pouquinho mais. Até o final eu vou ter mais assunto pra falar. Ah, então, Numa rima olha, boa, o tá escondendo conhecimento o é um elemento jogo. que vem primeiro, né? Maravilha. Mas, ó, a partir do momento que você quiser falar, já tem uma rima aqui, vou mandar. Isso. Boa, pode ficar à vontade. Então, beleza. Mas, ó, Perfeito. Letícia, você falou aí do hip hop, né? 50 anos, começou em Nova York, né? E já que você tocou no assunto de mulheres, qual que é a contribuição da mulher pro hip hop? A contribuição, ela é imensa, né? O hip hop, ele é um movimento emancipatório e, sobretudo, pedagógico, né? Olha. E pouco se fala dessa contribuição da mulher, né? Existe um grande vácuo, um grande período de apagamento, né? É mesmo? Como em todo lugar, né? A mulher, ela Oxe. sofre isso através dos tempos e em todas as sociedades. Seja na área da medicina ou da televisão, do rádio, existem as subalternizações, né? A hierarquia social. E o hip hop, ele também passa por muito disso. É um movimento que nasce, como você falou, em Nova York, nos anos 80, mas ele vem sendo retratado na perspectiva masculina o tempo inteiro, né? Mesmo a gente ocupando várias frentes, não só a frente de pegar no microfone, subir, fazer um show, mas também na produção, também na produção criativa, né? Sobretudo na educação também, porque existe todo esse viés, né? O hip hop, ele sintetiza 4 elementos: o DJ, o MC, o b-boy, né? O b-girl, o grafite. Grafite também, que é a arte, né? Exato, a expressão. Eu quero explorar essa parte dos pilares, digamos assim, né? Isso, são do os hip 4 hop. pilares. E hoje a gente pode considerar um quinto, que é o conhecimento. Ai, que legal. Exato. Por ser um movimento que fala sobre autonomia, não tem como deixar de fora o conhecimento, né? Não tem como Conhecimento deixar de para fora. educar e o conhecimento para ter o que buscar, né? Para ter o que fazer. Sim. Que seria talvez a prática de todo artista, né? Ter o que fazer. Mas o que significa esse que fazer? É tipo um lifestyle, assim, ou não? É um lifestyle, é um comprometimento, uma responsabilidade imensa. E aí entenda que na sociedade a mulher já tem uma responsabilidade imensa. Muito. Ela trabalha, né? Ela tem a sua profissão, ela tem a sua família. São várias funções e que a gente dá conta, E a né? gente dá conta com Pois é. muita maestria, né? Então, assim, dá pra perceber que nessa situação de gerir algo, né? A mulher, ela sempre tá sendo pioneira de Legal. tudo. E aí, no hip hop, a gente tem nomes, né? De pessoas... também temos nomes de mulheres, mas esses nomes, eles são pouco falados, né? Pra mim, esses nomes têm uma importância muito gigantesca. Eu imagino, né? Porque são exemplos, né? Que estão ali para serem seguidos também, né? Totalmente, assim... Como você falou, é um lifestyle. Sim. Então, você começa a perceber esse lifestyle desde muito cedo, né? O hip hop, ele conversa muito com a periferia. Eu sou uma mulher periférica também. Então, ele me acessou muito através do lifestyle, primeiramente. Legal. Né? O que eu falo, por exemplo, com meus alunos. Esse lifestyle, ele vem antes da técnica ou antes da sistematização de um sonho, entende? De uma carreira. Que é a responsabilidade de você ter o que aprender, por que aprender e por que passar, né? Essa perspectiva de olhar sempre para trás, para os antigos, para o fundamento do hip hop, né? Para a fundação. Sim. E pensar num futuro,
né? Eu acho que de mulher para mulher a gente consegue ter muito esse engajamento para o futuro, essa Tem preocupação. essa troca também, né? Exato. Que é importante. Legal. Exato. É um universo bem múltiplo, assim, né? O hip hop. Hoje ele pode ser afirmado como um movimento bem múltiplo, mas, como eu falei, ele deve ser afirmado. Né? Ele deve existir afirmações dentro desse movimento também que contemple o espaço da mulher, o espaço das pessoas trans, entende? O espaço de todas as pessoas, assim. E não não somente falar da perspectiva masculina, né? Porque quando se fala hip hop, muita gente só fala, são os meninos, né? Estão ali os homens, mas, pô, tem muita mulher hoje, né? Até em batalha, que eu já vou entrar nesse tema já, né? Mas, ô Letícia, me explica, você é MC? Exatamente, sou MC também. Conta pro pessoal o que é MC, porque tem muita gente que fala MC fulana, MC cicrano, mas sabe quando fala assim, mas o que é MC? O que significa MC? O MC é o mestre de cerimônia, né? Que legal. Ele tem essa maestria da palavra. Ele vai ministrar uma apresentação, ele vai ministrar uma batalha de rap, né, de rima, uma batalha de b-boys e b-girls, ele vai ministrar uma aula, né, ele vai apresentar um programa de rádio, de TV, né, o MC ele vem com essa finalidade extrema da palavra, né, e é por isso que o hip hop hoje conta também com um elemento conhecimento, porque a palavra sem conhecimento, ela é, né, vazia. História, né? Exato. Então, o MC, como ele tem essa responsabilidade de transferir conhecimento, de levar comunicação, entretenimento através da palavra, ele precisa ele precisa absorver bastante conhecimento. Ele precisa ter as suas inclinações ideológicas também para poder transmitir um conhecimento legítimo, né? Não sensacionalista. Mas hoje o MC ele se popularizou como um rimador, né? Verdade. E isso é muito importante também. O MC, ele realmente é o rimador. A rima também ajudou a popularizar bastante, né? Bastante. Assim, aqui no Brasil, principalmente, né? Com as batalhas, né? Enfim. E eu acho que, assim, essa parte de todo o conhecimento, né? Que a pessoa vai trazer, vai levar também, é importante junto com a rua. Que é transformar a rua em palco, né? Exatamente. Qual que é a importância disso? Porque é fantástico essa questão do movimento. Exatamente. E também levar essa concepção de profissionalização da voz, entende? Como uma profissão do futuro. Ser Aperfeiçoar, MC. né? Exatamente. Hoje a gente tem outros canais de comunicação, né? Assim, a internet, por si só, ela é um grande corpo que se comunica. Sim. Não é? Então, é importante que tenha novas profissões. E hoje existem novas profissões e novas maneiras de ter uma renda ou de ser até milionário, né? Como a gente vê no caso da internet, do Instagram em si. Mas também vale vestir essa carapuça, né? As pessoas que têm essa vocação da comunicação, de que é profissionalizável, de que a voz ela pode ser profissionalizável. Isso também para os MCs, né? Entender que cada rima tem um peso e cada peso tem um valor também. O jeito que a pessoa vai rimar também, né? Ou seja, uma hora de dar uma entonação de voz, uma pausa. E aí tem a discussão, né? Rapper ou MC? Né? O MC, ele vem dessa fundação do hip hop. Ele tem uma mensagem a se passar, ele tem uma responsabilidade de informar, denunciar mazelas, enfim. O rapper, ele é mais múltiplo, mais diverso. Ele pode flertar mais com a arte de diversos... Não que o MC não possa, mas o MC, ele tem que ter essa bagagem informativa, entende? Esse posicionamento no hip hop. É a responsa, né? A responsa, exatamente. O MC de funk também, ele tem uma responsabilidade de retratar, né, o território dele, o que ele percebe ao entorno, né? Às vezes em forma de denúncia, às vezes em forma de entretenimento também. Mas sempre nesse viés da responsabilidade de retratar algo, entende? Então, o rapper, ele pode ir para todos os lugares que ele quiser. Ele pode flertar com samba, flertar com rock, entende? Ele pode usar mais flexibilidade nas rimas, também nos assuntos, eu acho, nas narrativas, entende? Já o MC, ele tem toda essa bagagem.
Caramba, uma mega aula que a Letícia tá dando aqui E pra a gente tá só né? começando. E a gente tá só começando com a Letícia Maria aqui, que é uma artista completa praticamente, né? Voltada aí toda pra cultura do hip hop. Agora, Letícia, falando em carreira, como é que começou assim? Da onde que veio esse seu despertar? Que você falou, meu, é isso que eu quero, é o hip hop. Inteiramente a literatura. É. Inteiramente. Mas a literatura nesse viés de literatura territorial, né? Para não dizer assim, marginalizada de quem está à margem, né? Da sociedade ou à margem também desse sentido de literatura com L maiúsculo. Sim. Entende? A literatura feita de nós por nós. De onde eu venho, existe muitos projetos sociais, muitos eventos culturais, né? A favela produz muito, muito, muito. Então, de onde vem Letícia Maria? Letícia Maria vem da minha família, né? Primeiramente, o peso inteiro da Letícia Maria é a minha família. É um babado, assim, bem familiar. Mas a Letícia Maria, ela se fundamentou, ela cresceu dentro da periferia e se alimentando de muita arte de todos os tipos, de todos os tipos. E a que mais me cativava sempre foi a da palavra, do falar, a criação, entende? A criação introspectiva, de você relatar algo num papel, ou de você criar uma narrativa própria, né? No caso de contos, escrever contos, poesias, outras narrativas, eu lírico. Então, isso tudo era muito mágico para mim, muito mágico. Mas isso daí já enquanto artista, já, né? Enquanto pensando nessa perspectiva de ser artista, de o que vender. Mas antes disso, a quebrada sempre me alimentou muito. Era bateria de escola de samba, orquestra sinfônica também, que eu fiz. Tive a oportunidade, a honra imensa, assim, de conhecer a Orquestra Bacarelli quando eu era criança. E a Orquestra Bacarelli, ela, não sei se ainda tem, um projeto social na Zona Sul. Então, a arte, ela sempre veio através dos projetos sociais e sempre nessa perspectiva de me fundamentar para o futuro, né? Seja na escola de samba, seja no Bacarelli. Eu comecei a sonhar com isso, eu comecei a querer. Que legal, hein? Criar essa ambição de sentir isso o tempo inteiro. E a quebrada também fortaleceu esse sentimento com os próprios movimentos, né? Sarau. Foi casando Slam, tudo, né, casou Letícia? tudo, eu já estava ali no meio de tudo, no olho do furacão, tudo acontecendo ao meu redor. Muita coisa boa, também muita coisa ruim, mas a arte sempre se sobressaiu assim, foi um alívio, né? Exato. E aí, como que são as suas músicas? Como é que é a sua composição? O que você trata nelas? Acho que, primeiramente, eu trato da perspectiva de uma mulher preta, periférica, sobretudo aquela que não precisa ser estipulado um padrão para ela do que fazer, ou o que pensar, ou o que sentir. É eu mesma falando sobre eu mesma e sempre nesse movimento de tomar conta da minha voz. Né? Você, como comunicadora, você sabe o peso do que você fala e da sua voz. Pois é. Então, para você acreditar no que você faz, primeiramente você tem que confiar no que você fala. Tem a firmeza. Exato. Né? Isso é importante. Meu trabalho, ele traz muito essa afirmação do que eu sou em primeira pessoa. Eu me afirmando antes que... Porque eu acredito muito que no caso da mulher... a mulher, ela passou por vários períodos históricos, ela ganha menos que o cara, ela tem vários papéis, assim, subalternos na sociedade. E eu sempre barrei esse sentimento, sempre falei, não, isso aqui eu não quero deixar que aconteça. Puxa, e isso é muito importante, Letícia, porque o não, né? Tem muita gente que não consegue dizer não, e essa palavra tem um peso muito forte, né? Então, quando você já coloca como meta, é importante, né? Sim, a gente não consegue nem dizer não e nem precificar as coisas que a gente faz. Porque a sociedade, ela passou por muito tempo precificando as coisas que a mulher produz. Né? E a gente pode dizer também que o primeiro empreendedor do nosso país foi uma mulher. Entende? Seja vendendo acarajé, seja, sabe, vendendo frutas ou sua própria produção de licor. Então, a mulher, ela sempre foi pioneira em liderar, isso é fato. Mas a sociedade já atribuiu um valor a ela. Sim. Esse valor da subalternização,
da menos escolha, né? Da menos oportunidade de escolha. E aí o que você quer trazer na sua música é tipo, ó, olha pra você, você pode, você consegue, vai lá e faça, né? Fale por si mesma. Legal. Se afirme. Uhum. Se dê o valor antes que outra pessoa venha e te dê esse valor. Porque esse valor provavelmente vai ser menor do que o valor que você tem. É verdade, né? Entende? Então, assim, acho que todo esse período inteiro, assim, todos esses anos que eu venho trabalhando, a mensagem que mais sintetiza é essa mesmo. Tomar conta do que se fala, da voz, do corpo. Porque nos movimentos musicais, o homem ele sempre teve muita liberdade para falar, inclusive da mulher, né? Então, é aí que tá essa polêmica, né? Sim. Como é que é quando a mulher se insere no hip hop com essa parte, né? É Tem o sempre conflito. muito desconfortável. Como é que é, assim, cara É sempre a cara? muito desconfortável, né? É como eu falei pra você, existe uma hierarquia social. Sim. Você trabalhando, com certeza você convive com homens que competem diretamente com você. No hip hop não é diferente. Mas é tudo muito velado, assim, ninguém quer ser machista, sabe? Ninguém quer ser... Porque é aquela coisa, vocês estão com a arte ali, né? E aí você fala, poxa vida, o cara me vem com essa pra me quebrar, né? Então, numa Sim. hora dá uma machucada, Sim, né? Mas aí é muito. legal ter a força pra Sim, retrucar. e eu Como acho é que os é? movimentos artísticos no Brasil, eles sempre estereotipou a mulher ou hipersexualizou ela, né? Isso desde dos dinossauros da nossa arte. Sim. Né? A mulher, ela sempre teve que lutar muito e bater muito de frente. E principalmente num movimento que tudo é autoral, né? Você precisa realmente se afirmar. Para estar em um espaço, você precisa entrar com força e falar, estou aqui. E imagino Entende? tantos olhares, né? Porque às vezes, assim, tem o verbo, né? Mas aquela comunicação do corpo, né? Que às vezes não precisa ter a palavra, mas você vê, assim, o gesto da pessoa, um olhar, às vezes, uma pessoa vira as costas. Aquilo também fala, né? Sim, é o comportamento natural, assim, de um mundo estruturado para o masculino, né? Sim. E aí tem todas as outras questões, por exemplo... Tem grupos que, assim, não entra homem? Fala que aqui é só mulher. Claro, aqui com homem certeza. não entra. Com certeza. Na periferia, principalmente. As mulheres, elas se organizam. E sempre nessa perspectiva de fazer elas mesmas. Né? Fazer elas mesmas na perspectiva da educação, da construção, da conversa, do diálogo. Dificilmente os homens se articulam dessa maneira. Assim, na minha opinião pessoal, é claro, Sim. né? E se desenvolvem dessa maneira, ainda tem muitas questões. Por exemplo, esse espaço para a mulher, né? Não vai ter como o homem falar por todo mundo. E também não vai ter como ele falar pela mulher, principalmente. É verdade. Nunca. Então, assim, dentro do hip hop a gente é bem incisivo com essa questão, assim, de conhecer a verdade de toda a narrativa. Então, se um cara tá afirmando pela mulher, então ali tem um problema. A mulher deveria estar ali falando sobre ela. Pois é. Né? Então, os coletivos também se organizam dessa maneira. Existem coletivos que a proposta é para as mulheres, é feminina, né? E aí é totalmente vetada a participação de um homem, né? Que até ficaria meio sem senso na questão da proposta, né? Do que propor. É um coletivo feminino, mas tem um monte de homem trabalhando, então não combina, fica estranho, né? Fica estranho. Não combina. Tá certo. Mas, ô Letícia, falando agora em batalha, né? Porque 50 anos de hip hop, menina, no mundo. Mas aí você pensa, pô... De uns tempos pra cá que a galera tá começando a falar mais, parece. Eu não sei se com a ajuda de rede social, de internet também, né? Mas é triste isso, porque, 50 anos aí de história que a gente tem pra contar, né? Sim. E as batalhas de rima, as batalhas de rap, elas estão ajudando a popularizar mais? Muito. Nossa, hoje as batalhas de rima, elas chegam, assim, em todas as idades, em todas as pessoas. Porque o que é legal é que, assim, você vê as batalhas acontecendo no meio da praça, sabe? Em espaços públicos, Sim. né? Então, assim, perto de estação de trem, às vezes, de metrô, ou, por exemplo, nas praças, como eu falei, né? Às vezes um ginásio próximo, uma quadra. Isso que é legal. E atrai, assim, não é só um grupinho, vai chegando mais gente, assim, vai aumentando a galera, né? E a internet democratizou isso tudo, né? Que O legal. acesso, a noção de que existe. Antigamente, você tinha que pegar um ônibus, atravessar a cidade. E assim, como eu sou da Zona Sul de São Paulo, a Zona Sul é imensa, né? Ela é enorme. Então, em tempos atrás, assim, eu pegava ônibus para ir parar lá no outro lado da Zona Sul,
pra ir ver um evento de rap, pra assistir uma batalha, pra ir num sarau. Que legal. Minha vida sempre foi essa, pegar o ônibus. E pra mim sempre foi muito acesso, né? Sempre foi super acesso, assim, pra mim. Então, me explica essa questão, assim, da batalha. Como, por exemplo, pra quem não tem muita noção da batalha, como que é a dinâmica da batalha de A batalha, rima? ela existe de conhecimento, né? De tema ou de sangue. Tá. Ela Me explica. Ela é contada por tempo, ela é contada por verbo, ou verso, né? Desculpa. Aham. Ela é contada por verso, então às vezes são 4 versos, às vezes é 30 segundos de verso. E aí Caramba. existe um MC ali, né? Um mestre de cerimônia, mediando o tempo, fazendo a contagem de todos os versos. Às vezes um MC perde ponto por ter falado versos a mais. Ó, então é bem tem justo, assim, todo na esse parte. processo avaliativo, né? Esse Aham. critério avaliativo. E aí, a batalha de tema é uma batalha consciente, então os temas, eles nunca serão fáceis Uhum. de se conversar ou de rimar. Isso aí já assim, faz o MC despencar, né? Aí ele pega um tema que ele nunca viu Que na ele não vida, manja, que ele né? não conhece, É. aí não tem como ganhar. A de sangue já são mais livres, assim, né? As de sangue, você vai atacar. Que são aquelas que são gritadas, assim, pra Você ser, vai enfim. atacar, É. tem o lance todo do ataque, da defesa, principalmente é esse duelo inteiro, ataque, defesa. E aí entram técnicas, quem consegue mesmo, quem manja vai de técnica, né, Entendi. de rima, assim. Caramba, olha, essa de tempo eu já vi, né? Com o mestre ali no meio que já fica mediando certinho. Agora, de sangue, acho que eu nunca presenciei, É assim. interessante. Eu gosto... Qual que você gosta dois. mais? Eu gosto dos dois. Eu tenho um olhar assim como quem gosta de futebol. Quem gosta de futebol assiste todas as partidas. Tá certo. Mesmo que o time não ganhe ou que a partida não seja boa, eu gosto Se te de sentar e desafiarem, assistir. você fala, tô dentro. Ou não? Não sempre. Ah, não sempre. Entendi. Assim, batalha é um pouco complicado porque ela mexe com o seu ânimo, né? Você tem que ter o ânimo de gladiadora. Nossa, não dá. Eu, pra batalha, eu adoro assistir. Porque eu confesso que na batalha ali, acho que na primeira entrada, eu já ia falar, beleza, Então, valeu. eu gosto muito de rimar freestyle, mas competição já é outra coisa. Tá. Né? E eu, às vezes, pela minha carga, pelo meu histórico, eu opto sempre por ficar longe assistindo e torcendo. Legal. Porque eu sei que jogos, competição, mexe muito comigo, então eu prefiro não. Mas é como quem gosta de futebol assistir partidas de futebol. Pra mim é delicioso. Eu dou risada, nossa, eu adoro. Principalmente quando as mulheres estão ganhando. Principalmente, né? Assim, nas batalhas, não é só homem com homem, mulher com mulher. Tem mulher com homem, totalmente democrático. Hoje em dia, tá bem mais inclusivo tudo, assim. Foi difícil, assim, pros homens deixarem entrar, assim, nessas Sempre batalhas? sempre é muito difícil, assim. Sempre é muito difícil. Porque coletivos de batalha que tem uma maioria de homens, dificilmente já vai ter um espaço pra mulher. A mulher que ela rima e ela quer estar ali, então ela vai se esforçar bem mais do que um homem pra acessar, entendeu? Entendi. Ela vai todos os dias, ela vai rimar com todos os caras ali presentes, então é muita coisa que envolve, né? Porque no caso da batalha de sangue, é puro ataque. Pois é, então Então, imagina essa hora. Imagina ser mulher Pois. pra ser atacada por um homem, né? É fogo, né? Então você tem que e ser com os realmente... espectadores em volta ainda, né? Com a galera assistindo ali. Tem que estar com uma cabeça que, olha, Exatamente. é difícil. É o mais crucial. Você conseguir fazer o controle emocional pra contar os versos, né? Pra ficar Imagina dentro isso, é dessa verdade. sintonia de critério avaliativo da batalha. Focar totalmente. Sim. E não levar pro coração, não levar pra dentro da alma e difícil. relevar. É muito Nossa, difícil. tem que ter um sangue frio, hein? Meu Deus. Por isso que eu tô falando pra você. Hoje eu tô bem mais focada nessa frente. Pra ser sincera, eu tô testando. Porque eu sou pedagoga de formação, né? Legal, Letícia. E agora eu tô conseguindo casar o meu trabalho artístico com a minha profissão. Ai, que bacana. Então agora tá sendo uma experiência muito formidável, muito sensacional. Participar de processos criativos de pessoas que estão iniciando uma vocação é sensacional. É muito a minha praia, entende? E eu já fui produtora cultural também, então eu ocupo várias frentes, não só a música ainda. A música ela ainda é um foco muito grande na minha vida, a literatura também. Mas hoje eu quero trabalhar com tanta coisa, sabe? Tem uma bagagem pra isso, né? Sim, e eu tô bem focada em trabalhar com
com as coisas que eu quero, assim. E por ser mulher, tem muito empecilho que faz você simplesmente não fazer as coisas que você sonha, ou que você tem vontade, ou até que você coloque no papel, entende? Sim, aquela questão da pressão, né? Quando tem uma Exato. batalha, tem a pressão também em volta ali da galera, né? O que falar pra mulher não desistir? Porque às vezes fala, vou participar da minha primeira batalha. Já fala assim, caramba, né? Já Uau. tô com a energia lá em cima, né? Sim. Adrenalina. E aí, enfim, pode ser que não role, né? Na primeira batalha, tem algum contraponto aí no meio, né? Enfim. Mas fala, não desista, continua. Qual que é a Fala motivação? mesmo. Fala mesmo e, assim, esteja presente, porque a própria presença já é, assim, um ato de revolução. Legal. Então, esteja presente, fale mesmo. É necessário que você esteja. E ponto. Se você perder, vá de novo. Se perder de novo, vá de novo. Treina em casa, treina com as amigas. Entende? Veste essa carapuça do que você quer fazer. Você quer rimar? Então rima. Rima, né? Entende? Ótimo. Agora, quando você pega, assim, a pressão da galera que tá assistindo, né? E a dificuldade da rima também. A dificuldade é isso que você nota, assim, dos iniciantes, de começar a rimar? Muito, porque Que assim, eles a querem rima... falar, mas eles não conseguem fazer a Sim, rima. quem escreve consegue olhar uma batalha de rima como se fosse uma aula, de fato. Aham. Porque numa batalha de rima, se a pessoa não lê muito, a gente percebe. Entendi. Falta vocabulário. Conhecimento, como você falou, né? Exato. E aí é o tato, né, com o que tá fazendo ali. É claro que pelo nervosismo a gente esquece muita coisa. Aham. Mas um MC iniciante que tá começando a rimar, ele tem muito vício de linguagem. Então, se ele entendeu que tá legal, rima com sensacional, ele vai falar tá legal o tempo inteiro. E ele vai entendi. sempre buscar rimas com essa terminação do ao. E esquece de abrir o leque, né? Exato. Ou então, tá ligado com qualquer coisa que tem essa terminação de tá ligado. E aí fica repetindo, repetindo, repetindo. Aí você já fala, não tá rimando tão legal. Caramba, ó que legal hip hop, né? Você pensa, o conhecimento, gente, Sim. leitura. A gente fala tão importante hoje ler, né? sim. Que as pessoas parecem que perdem o interesse pela leitura. E tá aí, ó, Sim. gente, pro hip hop. E aí precisa ler. influencia até o que você tá lendo. Sim. Se você tá lendo um livro de contos, a sua variedade de situações na rima pode aumentar muito mais. E sinônimos também, às vezes. Totalmente. Legal. Concordância, Isso. entende? Muda muito. Mas também tem aqueles MCs que são bom e ponto. Uhum. Não lê, mas é bom e ponto. Você O não sabe da improviso onde tá que veio, nele, mas exato. já nasceu com O improviso tá nela. E assim, dá pra perceber que é uma questão nata, Uhum. mas também é uma questão de aperfeiçoamento, né? Entendi. Tudo tem uma forma de aperfeiçoar Exatamente. Sabe aquela coisa do saber aprender? também, né? Aham. Então, você precisa criar até técnica para saber aprender o que você quer aprender. Se você quer rimar, então você vai primeiro saber aprender, Ótimo. né? Como eu vou fazer isso? Como eu vou alcançar uma rima dessa? Uhum. Né? No meu curso tenho muita pergunta, tipo, professora, como que é uma rima rica? Porque o rap, ele tem esse critério, uma rima rica, uma rima fraca, medíocre. Aí você não vai falar que é dinheiro, é cifrão, é dólar, é real, e aí não. você não... E assim, o que é uma rima rica? Ela pode ser uma rima, assim, que você falou muito. Você falou e, nossa, concordo super com o que você tá falando. Mas uma rima rica, na literatura, né? Eu tava falando de literatura também, já passamos para outros assuntos. Mas é maravilhoso isso. A gente vai e adora. Uma volta. coisa vai ligando a outra, depois a gente dá marcha ré. E aí a literatura, ela tem várias regras gramaticais, né? Uhum. E se você sabe aprender, né? Você vai nas coisas chaves que você precisa aprender. Então, uma rima rica é uma rima, por exemplo, que tem num verso 2 palavras idênticas, mas com categorias gramaticais diferentes. Caramba. Então, ali você já faz aquela rima que você fala, nossa, quebrei tudo. Quebrei. Isso Quebrei dá tudo. ponto ou não? Como é que é? Isso não dá ponto, mas vai fazer a plateia... Vibrar. Vai fazer a E plateia o adversário falar, dei mal. E aí, outra técnica também que é muito boa pro MC, é totalmente boa mesmo, é a do corpo, do flow. Isso, eu quero saber como é que é o corpo nessa parte. Porque o corpo não é na dança que eu tô falando, Sim. né? Agora é no corpo na hora do movimento. Sim, é o flow, né? Aham. O ritmo.
e a fluência do que você tá fazendo. Então, assim, às vezes o MC, para ele fazer a plateia vibrar muito, o flow, né, a fluência da rima que ele tá lançando ali, precisa casar com a fluência do instrumental que tá batendo. Eita. Se ele conseguir fazer isso, acabou. Dominou. Dominou tudo. Ele faz todo mundo, além de refletir nas coisas que ele tá falando, mas dançar, porque a rima tá aqui e o instrumental tá aqui. Aí você fala, nossa, tá tudo muito entrosado. Deu certo, Deu né? muito certo. Aconteceu isso recentemente, um baita fenômeno da internet, o Samuel, que é de uma batalha de rima muito famosa e conhecida. E ele é um adolescente, mostrou muita maestria em fazer o flow dele casar com a cadência do instrumental. Caramba. E aí acabou, ele tá, assim, evoluiu, entende? Evoluiu. Vai virar história, vai virar lição de casa. Perfeito. Vai virar lição de casa. E às vezes, como é que ele chegou nesse entendimento do corpo para seguir esse flow dele? É sobre isso, realmente. Somos adultos, né? Adultas todas. E uma coisa que é muito fato. A gente não conseguiu desenvolver nosso corpo de maneira adequada para viver o mundo e as possibilidades inteiras do mundo. Uhum. A gente não tem o corpo desenvolvido para isso. Entende? E na rima isso é muito presente. Que legal. O flow, ele começa no corpo, esse movimento, essa fluência. E aí é que eu ofereço técnicas, por exemplo. Legal. Como, Letícia, você faz o seu flow? Eu primeiro penso numa melodia, fico cantarolando a melodia o dia inteiro, até sentir ela no meu corpo, como é que ela vem, como é que ela vai, e depois eu começo a sintetizar em sílabas. Ah, que legal. Então, primeiro essa parte do corpo. Do corpo, você tem totalmente. Que sentir. Totalmente. É porque não dá pra ser uma coisa mecânica, Não dá pra né? ser, você não ficar dá. durinho Não ali. dá. Pode ser uma E melodia é como fantástica. todas as linguagens da arte, você precisa estar vivo pra Sim. viver, entendeu? E o movimento traz essa avidez, né? O que eu falo para meus alunos, sejam ávidos, entendeu? Bota pra fora. Exato, Né? Tem tanto porque espaço assim, fora. para todo rapper, MC ou artista que se profissionaliza disso, vai entender que realmente é como um MC falou uma vez. Fazer rima é a parte mais fácil. Olha só. Aí você fala, né? No iniciante é a parte que ele se sente mais dificuldade, né? Tipo, de pensar nisso, mas não, deixa a cabeça que vai fluindo. É a parte mais fácil. Então, com essa sentença, você entende que vai ter outras fases muito chatas. Que você não vai querer fazer o tempo inteiro. É chato. E pra você deixar o prazer de fazer música ou fazer rap, é assim, ó. Porque, primeiro, ainda é uma expressão no Brasil não tão valorizada, né? O rapper, ele precisa correr muito para conseguir os pódios que ele estipula para si. Então, ele vai precisar ser de tudo um pouco até ele conseguir um lugar confortável para ele. Então, nesse período inteiro, se ele sofrer demais, se ficar tudo muito denso, como é que a pessoa não vai abandonar a vocação? Vai fazer outra coisa. Exato. Vai... Perseverança ali, ó. Muito. Tá. Eu falo isso direto. Persevere. Mas eu acho que isso também é para várias áreas, né? Todas. Porque quando você vai... vou abandonar, não vou desistir, é muito fácil. É só você virar as costas. Mas, poxa, olha o tanto que tem por trás aí pra você investir, pra você conhecer. É um caminho de uma vida. Legal. Entende? E aí, nessa vida inteira, você é obrigado a arrumar maneiras de se divertir. Nas suas aulas, Letícia, como é que você faz? Por exemplo, aula de iniciante. Então, você faz algum alongamento antes pra galera se soltar? Porque o pessoal chega durinho? Geralmente é uma aula que as pessoas ficam olhando assim pra mim. Nossa, o que ela tá... Eu não vou fazer isso aqui, não. Entendeu? Então, já vai com esse pé atrás. Assim, a minha metodologia é tirar as pessoas do conforto delas. Boa. Do conforto do próprio corpo. Porque senão não tem como eu falar sobre flow, não tem como eu falar, então vamos fazer uma rima. A pessoa não vai fazer. Sem antes entender que ela pode alcançar vários temas, sem antes entender que o corpo dela vai comunicar e vai ajudar ela, porque tem toda a questão da fala e do corpo, né? O corpo, quando ele entra em colapso da fala, ai, gente, vou falar em público, meu Deus. Ele treme, a mandíbula trava, você fica tenso, em posição de ataque. Você fica em posição de ataque. Você acha que vai dar tudo muito errado, mas você só tem que falar, tipo assim, muito fácil. Acabou, falou, acabou o terror, entendeu? Mas as pessoas, elas têm muita dificuldade com isso e aí também são motivadas por traumas, né? E os traumas, eles são memórias que pegam principalmente no corpo. Sim. E o corpo devolve isso pra cognição, pra fala, enfim. O corpo fala, né? O corpo fala, exato. E aí,
E as minhas aulas, ela é leitura corporal o tempo inteiro, porque eu tenho que entender aonde eu tô entrando ali, se eu tô infringindo algum limite, entende? Se eu tô desenvolvendo ou trancando essa pessoa, né? É muito delicado você lidar assim, ó, na linha de frente da criatividade de sonhos de pessoas, é muito delicado. Verdade. Então, o corpo, ele assim, é a lição número 1 pra tudo. Primeira coisa que você olha já é a identidade corporal dela, né? O que essa pessoa tá querendo falar. Que às vezes o corpo tá falando uma coisa e a pessoa tá, tipo, falando com as palavras outra, isso que não né? pode fazer sentido. Porque pra qualquer pessoa que queira ser artista, né? Que crie um eu lírico, uma persona, essa mística, ela precisa realmente referenciar, ou seja, dar referência a essa mística. Se, por exemplo, eu, Letícia Maria, não agir conforme o que eu trabalho, eu não vou dar valor ao que eu tô fazendo. É verdade. Eu vou deixar pra trás. Eu sou, então... O que eu sou? Não tem a identidade, né? Exato. Você precisa vestir a carapuça. Sim. Né? Os meus alunos, eles não são alunos, eles já são artistas. Legal. Portem-se como tal, entende? E aí existe a responsabilidade. Um MC ou um comunicador, ele tem a responsabilidade do comunicador. Então, saindo da porta pra fora, você não pode ter atitudes diferentes, negativas. Porque você tá representando algo. É verdade. Entende? Não é um personagem, né? Sim, e isso fica cada vez mais real pra mim nessa troca mesmo de participar de processos criativos, onde uma palavra faz total diferença. Legal. Então você tem que tomar cuidado e ter responsabilidade com as palavras que você profere. Porque criatividade é sobre ânimo, é sobre intimidade, sobre sonhos, sobre egos. Não existe mais aquele negócio que as palavras o vento leva. Não. Ela crava. Exato. Né? Em algumas situações o corpo vai e a palavra fica. Tá vendo? Não é? A gente tá cansado de aprender com culturas antigas de corpos que foram e palavras que ficaram. Então a gente precisa atribuir esse valor a ela, entende? Boa. Se a pessoa ela canta, então ela vai se aperfeiçoar, ela vai estudar todos os dias, ela vai ensaiar todos os dias. Se ela joga futebol, ela vai treinar todos os dias. Se ela é professora, ela vai ser obrigada a estudar todos os dias. Sim, ela vai. Então, tudo na vida é questão de aperfeiçoamento. Não existe um botãozinho mágico, né? Que você aperta e... Não. Pulou pra fase... Pra mega fase. Não tem como. Com você numa batalha, assim, já rolou um branco? Oxe, demais. Já esqueci, nossa. tava aqui com o muito. E aí, o que eu falo é essa cadência do samba de não deixar a peteca cair, entendeu? Legal. Vai se pendurando de verso em verso até você conseguir se reerguer. Legal. Mas acontece o tempo inteiro. Boa. O tempo inteiro. E aí é por isso que, como rimadora, eu sou uma exímia compositora. Ah, é? Olha só. Porque é isso. A batalha, ela é cansativa emocionalmente e, assim, ela mexe com a sua energia, entende? É muito nervosismo, um monte de gente ali pra te julgar, não sei o quê. Quanto que dura, mais ou menos, uma batalha, Letícia? Uma batalha, ela tem rounds, né? Então, primeiro, segundo e terceiro round. Isso. E aí vai durar ali em cerca de 15 minutos, depende de quantos MCs tiverem. Caramba, gente. Entende? E aí é tudo muito rápido, aí quando você vê, você desgasta. perdeu, aí você fala, nossa, saí de casa pra perder. Entendeu? Então, assim, hoje já tô mais focada em ter boas composições. Boa. Eu tô experimentando o mercado. Legal. Né? O mercado hoje, ele tá realmente muito amplo, muito múltiplo. Eu sei que eu posso lucrar com minhas composições, vender para pessoas que queiram cantar, entende? Ou iniciar projetos. Eu também tenho muito essa vontade, assim, de iniciar novos projetos. Essa parte dos projetos que é interessante, né? Porque, por exemplo, 50 anos completando esse ano hip hop, né? Aí, nossa, é uma data redonda, começa todo mundo a falar, depois, pum, desaparece, né? Então, assim, falta mais ter projeto social, falta mais incentivo, falta mais, assim, ter acesso a apresentações de hip hop. Sim. Eu acho que também uma coisa que é muito importante, por exemplo... Investimento público que eu falo, né? Muito, isso aí é o que eu levo comigo, assim. O que a gente faz é constitucional, né? A gente serve entretenimento, lazer e cultura. Então, precisa existir políticas públicas, precisa existir isso dentro de cada pessoa, cada profissional. Se, é claro, convive dentro desse movimento. Como eu falei pra você, eu sempre fui movimento hip hop, desde de piveta. Mas, quando eu cresci, eu fui pra faculdade e fui
fui estudar a pedagogia, né? Fui estudar a educação. E na educação, na prática das escolas mesmo que eu trabalhei, eu percebi quão importante era meu espaço ali. Entende? Porque eu trabalhei em escola pública também e ali eu via muitas Letícias. Entende? Então, ser uma mulher de representatividade, né? E ainda uma mulher que representa um movimento de identidade, faz muito sentido. Então, é o que eu digo, se você é do movimento hip hop, também sonhe em ocupar outros lugares na sociedade, como, por exemplo, da educação. Sonhe grande, né? Sonhe grande, porque você vai ser, por exemplo, eu hoje sou uma artista que trabalha na educação, então faz as pessoas sonhar. Eu vou ser uma profissional que vai instigar o sonho nas pessoas. Não, seus alunos têm que agradecer todos os dias, né? Porque isso. é tão bom assim quando você tem esse casamento, né? Que você proporciona no outro, principalmente um aluno que está disposto ali a aprender, que ele pode ir muito além. Sim. E o hip hop ele acabou ressignificando. Aliás, não ressignificando, mas trazendo um sentido que não existia para tudo que eu estudei na faculdade. Ah, é? Sim. Porque na faculdade a gente fala muito sobre Paulo Freire, né? A pedagogia brasileira ela é muito freiriana. Sim. Mas... E Paulo Freire, ele fala sobre a prática da educação. Ou seja, a praxis da educação. A praxis, ela é política. A educação, ela só existe para ser política. Né? Para trazer autonomia. Sim. Só que Paulo Freire, ele tinha essa vertente mais de educar adultos, né? Sim. E não alfabetizar crianças e tudo mais. Então... a prática da arte, ela também ela é política, né? A educação, ela é política, é arte também. A educação, ela também é arte. Então, faz total sentido, entende? Uma pessoa como eu tá trabalhando com crianças ou trabalhando com jovens, entende? Ainda tem uma mulher dos anos 80, Sherry Line. E, assim, ela é uma das referências maiores para mulheres como eu, assim. E ela fala numa das canções dela que tudo que ela fez foi para distribuir, disseminar, né, ou espalhar a cultura dela de maneira democrática. Então, um profissional, uma pessoa do movimento precisa buscar ferramentas, aperfeiçoamentos para espalhar o nosso conhecimento de maneira democrática. Para todos. Para todos, entende? Então, eu acho que é sobre isso. Um MC, ele pode sonhar em ser mais, em ser tudo o que ele quiser. E também ocupar papéis de muita importância na nossa sociedade. Sim. Entende? E assim, sonhe com a música, mas sonhe com tudo, porque o não a gente já tem. Você falou bem. Isso daí, tem gente que ainda não Sonhe entende essa tudo. parte, Vamos sonhar? Né? Toda aula que eu termino eu falo, vamos pra casa e agora vamos sonhar. Isso mesmo. Não precisa dormir pra sonhar, entende? Porque é sonhar onde a gente cria as ambições. É verdade. Entende? E se não tem ambição, cai ali na mesmice, na rotina, não tem graça nenhuma, elas né? por elas. É verdade. Agora, ainda da roda ali do pessoal da batalha, por exemplo, quem tá de fora assistindo, pode entrar ou não pode? Pode, se tiver espaço ainda. Existe um horário. Então, tudo muito certinho, assim. As batalhas, elas funcionam de maneira bem certinha. Existe um horário, às vezes, por exemplo, se começa às 8, se começa às 7 da noite, até às 8, 8h30, ainda tem lista para você se encaixar. Tá. Mas se é uma batalha muito disputada, então, cara, se começa às 7, chegue às 5h30. Chegue às 4. Muito cedo, olha. Porque vai chegando muita gente. Entenda, a batalha é um espaço de muita visibilidade. Entende? Se a pessoa rima bem, se ela tem essa gana, essa fome, ela tem que estar... como o Djonga falou, perto da mesa dos docinhos, né? Ela precisa ficar ali, eu gostei, hein? Chegar cedo, ocupar seu lugar, principalmente se ela é mulher. Ela precisa chegar cedo, entende? Porque existem todos esses esquemas, panelinhas que a gente já sabe que acontece. É a batalha da batalha, né? A batalha da batalha. Exatamente. Falar, inclusive, um salve para todas as mulheres que competem em batalhas de rima com outros homens. Vocês são demais. Salva de palmas. Vocês merecem tudo e vão conseguir muito. Então, e tem muita mulher que deixa o homem no chinelo, no chão. Muita! Muita. E aí acaba. Tem algo mais revolucionário de que uma mulher rimando? Pois é. Não existe, porque eu conheço muitas que são mães, entende? Que tem carga horária tripla e ainda cola na batalha e consegue ganhar. Caramba, Isso é sensacional, é um superpoder, sabe?
Quem vai parar Nossa, a mulher? não, Ninguém. ninguém vai parar. Ninguém. E olha o exemplo que ela dá pra todo mundo que tá ali assistindo, Para todas as né? outras Você mulheres pode. do movimento, porque é uma coisa muito latente, real. Com todas essas responsabilidades sociais da mulher, fica muito mais fácil para ela desistir dos sonhos e vocações dela. Legal. Para ter que focar num trabalho ou numa família, enfim. Então, a mulher no rap, ela tá vencendo 3 vezes mais, entendeu? Muito, né? Ela tá vencendo porque ela realmente tá se afirmando, ela tá falando assim, não, minha história eu mesmo vou contar. E além disso, ela tá sendo espelho, ela tá cumprindo com vários papéis, ela tá, nossa, entendeu? Gente, a 10 Letícia de Maria 10, tá dando uma 10 por aula 10. pra gente hoje de hip hop. Eu já quero sair daqui e assistir uma batalha, né? Já me fala hoje qual que é a batalha mais próxima aqui, né? Mas, ô Letícia, por exemplo, até que ponto que o hip hop ele tem envolvimento com a cultura negra, né? Porque muita gente fica nessa pergunta, né? Sim. Como é que é a relação? É totalmente intrínseca. Olha. Ele inicia lá nos anos 80, né? Nos bairros assim, Bronx. majoritariamente pretos, né? Uhum. Bairros com muitas pessoas pretas. Então, o Bronx tinha muitas questões que toda favela tem, não é? Naquela época, principalmente, os Estados Unidos tinham acabado de quebrar economicamente, então tava tudo assim, um caos. O hip hop, como movimento, ele surge para dar um norte para as pessoas de periferia que precisavam fugir dessa realidade massacrante das políticas, né, do Estado, enfim. E, sobretudo, para as pessoas pretas. Porque, bom, os Estados Unidos tem toda uma questão ideológica e social, né, que é muito racista e também financia muita guerra, muita morte, muita violência. Né, como a lei de armamento, enfim, essas coisas todas. Então, naquele momento, foi muito crucial que existisse um movimento que fazia as pessoas se aproximarem. Legal. Né? E aí, a gente tem 2 nomes, a Cindy Campbell e o Kool Herc, que fizeram as primeiras festinhas ali em 80, e aí depois veio o África Bambaataa sintetizando o hip hop enquanto movimento, né, nomeando esse movimento. E aí, ele mesmo refletiu e falou assim, não, isso aqui não pode ser só um entretenimento. Tudo bem que é entretenimento, tudo bem que nossa comunidade está se entretendo, mas ainda o problema ainda é muito mais profundo. Então, vamos comunicar conhecimento, atrair a molecada, e essa molecada eram jovens pretos de periferia que estavam sendo acometidos pela guerra do Estado, né, pela guerra de gangues. Então, era violência para todo quanto é lado. Os jovens, eles não conseguiam chegar aos 30. Sim. Entende? Infelizmente, é Exato. muito triste isso. Então, com a África Bambaataa veio todo esse movimento também de afirmação estética, principalmente afirmação cultural, né? Do movimento falar mais sobre África, falar mais sobre os problemas da colonização. Sim. Entendeu? Então, assim, o movimento... Que é história também, né? Muito. E é a nossa história. É a nossa história, né? sim. E aí é por isso que o Brasil ele se identifica tanto, porque a gente também tem a história, Se você né? pegar lá atrás, né, colonização Exato. e tudo mais, nossa. Então o hip hop no Brasil ele é crucial demais. E aí a gente pode dizer que os primeiros MCs, eles foram dançarinos, eles foram b-boys, né? Porque o hip hop ele chegou muito nessa vertente da dança e depois ele foi evoluindo para pessoas terem mais autonomia de pegar o microfone e cantar. E falar. Exato. Mas ele sempre com essa estética de pessoas pretas, entendeu? Porque também a indústria que vinha, bom, Michael Jackson, James Brown, era tudo uma musicalidade de música preta. Sim. O mundo ama música preta. Entende? E a música preta circulou o mundo inteiro. Mas para nós, o hip hop, ela também trouxe muito dessa conscientização, entende? E aí que é muito, muito importante o Brasil, com toda essa questão de identidade que temos, essa pluralidade de povos, de línguas, Só agrega, de luta, né? só agrega, só comunica Ótimo. mesmo, só conversa de igual. E aí a gente tem nomes como Racionais MCs, né? Que também trouxe muito essa perspectiva de conscientização da periferia, né? Porque era uma linguagem que conversava com a periferia. Porque também tem isso, né? O hip hop ele precisa ser entendível a todos, né? Bem compreendido a todos. Sim. Ele precisa falar numa linguagem popular. É a democracia, né? Como você falou, popular e democrático, Exato, né? que alcance as pessoas. Então, assim, se é um movimento que é para trazer autonomia do povo preto periférico, então ele precisa comunicar e fazer com que esse público entenda. Porque ficar cheio de flores, assim, na literatura, Não, com palavras lindas. Realidade Tem que ali, trazer a realidade com palavras acessíveis. Sim.
Entende? E se não for dessa maneira, todo mundo vai estranhar. Não vai ser hip hop. Né? Então, o hip hop, ele tem, sim, toda essa luta de identidade, né? Não façam hip hop Nutella. Não façam hip hop Nutella. Hip hop raiz Pelo amor, mesmo, hip hop, o difícil de entender, o difícil de aturar, sabe? Agora, quando você falou da dança, Letícia, queria saber assim, porque tem muita gente que vê o hip hop e fala, é street dance, sabe? Dança de rua. Tem alguma relação ou nada a ver? Tem muito. O hip hop, ele é muito urbano também, né? Porque como a gente falou, ele nasce lá no Bronx e o Bronx também é uma favela urbana, né? E é muito diferente das favelas daqui do Brasil, por exemplo. Né? A construção, enfim, tudo muito diferente. Então, o hip hop é essa cultura mesmo de quem pega ônibus, metrô, entendeu? Até o código de vestimenta, né? Sim. Então, por isso que eu falei que o elemento conhecimento, ele tá em tudo. Ele tá nos livros que a gente escreve, nas roupas que a gente veste, na maquiagem que a gente faz, no cabelo que a gente quer ter, grafite? Entende? Também. Porque grafite, ainda tem muito preconceito de gente com grafite? Porque você vê Muito. que já teve movimento assim de falar, a mudança, né, do grafite. O grafite, ele é maravilhoso. Ele maravilhoso, Nossa, dá o um mundo brilho inteiro, pra cidade, exato. assim, né? Mas ainda tem muita gente que nessa parte da arte ainda vê o grafite com outros olhos, sim, né? Sim. E o objetivo do grafite? O objetivo do grafite é também comunicar, né? O hip hop, ele é uma cultura de multilinguística, né? Uma cultura onde se dá pra ter uma expressão em tudo. Na música, na letra, na roupa e na arte estampada num muro. Em tudo. É muito importante. E lembra que eu falei da afirmação? Então, vamos usar todos os artifícios da arte para nos afirmar no mundo. O grafite, ele também tem essa vertente. O grafite, ele sintetiza a nossa cidade, né? Ele relata, ele traz histórias. E aí vem o conhecimento de cada artista por trás dos pincéis, né? É verdade. E aí vem todo esse conhecimento, todo o movimento, os grafiteiros os grafiteiros de mais renome do nosso país, eles são pessoas periféricas, né? Sim. Que vieram da periferia, então eles vêm com olhos diferentes. Não, e você vê todo o trabalho deles de arte, assim, que é um dom pra você pintar, assim, um painel, um muro, por exemplo. Poxa vida, né? Isso daí... E é uma resistência muito grande, porque a arte existe muito estereótipo, né? Sim. E o grafite, ele é muito livre, é o lifestyle, mas também ele se alimenta de técnicas e conceitos, né, mais específicos da arte, mas ainda assim é muito livre. Então, a arte, os consumidores de artes têm essa dificuldade de assimilar ou de digerir o grafite, talvez por conta disso, né? Porque ele é muito próprio, né? Ele também serve para relatar um país, enfim, uma cultura. Muito bom. Letícia Maria, eu queria conversar com você a tarde inteira. Eu ficaria a noite inteira, o dia inteiro, a madrugada. Porque você deu uma aula de hip hop aqui pra mim, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer esse conhecimento, como você falou. Muita gente tá nos ouvindo, tá nos assistindo, às vezes tá com uma curiosidade, ou então, sabe aquela coisinha, falta uma faísquinha, assim, pra falar, opa, pra falar, agora eu vou começar. Então, eu achei ótimo. Pra quem quer iniciar, qual que é a sua dica, então? Se você quer iniciar e você tem algo a dizer, confia no que você tem a dizer e tenha coragem pra dizer. Maravilha. Coragem pra ir, é isso. E se joga, né? Se joga. Se joga aí no flow e dança. Se joga, né? Exatamente. Agora, eu não esqueci não, viu? Você falou lá no começo que ia fazer uma rima. Será que você já conseguiu pegar aí um pouco de conteúdo, né? Pra fazer alguma coisa? Eu esqueci esse nome de novo. Nossa, tanto papo. Raquel. Raquel. Isso. Não tem problema. Pode vir com o pastel, o anel. Eu esqueci seu nome, Raquel, meu Deus do céu. Mas logo mais vou descer desse arranha-céu e vou pegar o meu metrô pra minha quebrada. Pode crer que lá a gente tem a levada e a pegada. Conscientização também envolve emoção e o corpo nunca fica fora disso, não. Nossa, gente! Produção aqui, ó, vibrando. Arrasou. Não perdi, não deixei a peteca cair. Muito bem. Sobre não deixar a peteca cair. Agora, eu fiz uma colinha, viu? Ai, vê se eu passo, tá? Ó, vê se eu passo. Ai, mas que legal, amei, Raquel, amei. Como primeira aluna, você vai ver se eu vou
Passar pelo menos mais com a colinha. Pode colar na batalha? Claro que... Não, na batalha não pode. Eu ia falar, Já existiu batalha que você podia levar cola. E eu acho que ainda existe, mas... Ainda existe, né? Pega mal. Eu vou colar, né? Não colhem na escola, viu, gente? Mas aqui no Mulher Entende Mulher pode, viu? Ó, vamos lá, hein? Aqui no podcast, a gente sempre aprende. Cada convidada traz uma história diferente. Mulher Entende Mulher, é o que é. Toda quarta-feira tamo junto. Ei, não rimou, mas tá valendo. Batalha é sobre isso, é sobre estar disposta. E a Raquel esteve disposta. Vai, diz que eu consegui um pontinho. Barulho pro MC. Muito bom, gente. Essa foi Letícia Maria. Foi gostoso. Que honra te receber aqui no podcast, viu? Foi maravilhoso. Foi Obrigada. uma honra também, foi muito gostoso. Por compartilhar sua experiência. Fiquei de boca aberta aqui várias vezes, né? Porque eu falo, gente, olha só a história dessa mulher, né? Então, assim, valorizem nós mulheres também no hip-hop. É isso. Né? E se não valorizar, a gente vai estar do mesmo não... jeito. A gente tá ali pra se reafirmar toda hora. Isso não cansa a gente. Não muito cansa. pelo contrário. Só traz mais beleza, né? É isso mesmo. Parabéns, viu, Letícia? Obrigada pelo espaço, Raquel. Obrigada pelo espaço de falar da minha história, de falar desse movimento que tanto agrega para todos, né? E é isso, vida longa pro seu projeto, pra sua rádio, pro seu podcast. Tamo junto. E vamos falar. Obrigada, vamos falar, mulher. Viu? É isso. Senhoras e senhores, Letícia Maria Letícia aqui Maria. com a gente, hein? Quem quiser uma aula, né, iniciante aí de hip hop, já sabe onde encontrar, é isso. hein? Quarta-feira tem mais podcast Mulher Entende Mulher. Tô esperando vocês semana que vem, viu? Tchau, Valeu, tchau. um beijo!